Chegou a hora da nossa retrospectiva. Vamos mostrar agora os principais fatos que aconteceram aqui em nosso país. O ano começou tranquilo com a posse do presidente Lula, mas 7 dias depois, o 8 de janeiro marcou para sempre a história da democracia. E a natureza foi implacável, seca inédita na região norte do país e chuvas assustadoras na outra ponta do mapa. E claro, a gente não pode esquecer também da escalada de violência, principalmente nas escolas. 2023, o ano em que a democracia brasileira foi atacada. Em 1º de janeiro, a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva marcou a volta do líder ao poder após anos preso e afastado da eleição anterior, em que Jair Bolsonaro foi eleito. Uma cerimônia com representantes do povo brasileiro, incluindo o indígena, um menino negro, um metalúrgico, uma cozinheira, um artesão, um professor, um jovem com deficiência e até mesmo a cachorra Resistência, subiram a rampa do Planalto em uma cena marcante. Empossado pela 3ª vez no cargo, o petista prometeu reconstruir o país sobre as ruínas deixadas pelo antecessor. E já nas primeiras horas, assinou vários decretos para reverter medidas de Bolsonaro que facilitavam o acesso às armas e reforçar as instituições ambientais na Amazônia. Uma semana depois, Brasília foi palco do momento de maior tensão da democracia brasileira desde a sua restauração em 1989. Após meses acampados na capital federal em protesto ao resultado das eleições, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram as sedes dos 3 poderes em um ato de vandalismo sem precedentes. Peças como um relógio que Dom João VI trouxe para o Brasil em 1808 e uma obra de arte do pintor brasileiro Di Cavalcanti viraram alvos da fúria dos participantes do ato. As forças de segurança tiveram dificuldades para retirar os manifestantes dos prédios do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal. No dia seguinte, um cenário catastrófico mostrava um prejuízo incalculável. Ao todo, mais de 1.500 pessoas foram detidas, das quais quase 600 foram libertadas na mesma semana. Em setembro, o STF começou a julgar individualmente os primeiros réus dos ataques de 8 de janeiro, com penas que poderiam alcançar até 30 anos de prisão. Até o final de novembro, 25 pessoas já foram condenadas. Autoridades também buscaram identificar os responsáveis intelectuais pela invasão. O ex-ministro da Justiça de Bolsonaro e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal no fatídico 8 de janeiro, Anderson Torres, foi exonerado no mesmo dia e teve a prisão decretada ao longo da semana pelo juiz do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, também foi suspenso do cargo por uma decisão do mesmo magistrado. Ao longo do ano, a rebelião que Lula classificou como uma tentativa de golpe de Bolsonaro e apoiadores teve mais desdobramentos no Legislativo e no Judiciário. A Procuradoria-Geral da República pediu e o STF acatou a inclusão do ex-presidente no inquérito que apura a instigação e autoria intelectual dos atos antidemocráticos. Uma comissão parlamentar mista de inquérito concluiu os trabalhos com um relatório que responsabilizou Bolsonaro como autor, seja intelectual ou moral, dos ataques contra as instituições que culminou no dia 8 de janeiro. O ano foi marcado por problemas de Bolsonaro na justiça. O ex-presidente desembarcou no Brasil em março, depois de ter deixado o país em dezembro, antes do final de seu mandato. Enquanto estava nos Estados Unidos, um escândalo tomou as páginas dos noticiários.
Um pacote de joias de diamantes presenteado pela Arábia Saudita e avaliado em 16 milhões de reais teria entrado no país dentro da mochila de um funcionário do Ministério de Minas e Energia, que voltava de viagem oficial ao Oriente Médio. O caso evoluiu para uma investigação sobre uma possível esquema de venda de presentes oficiais recebidos de países estrangeiros para enriquecimento ilícito, o que poderia configurar crime de lavagem de dinheiro e peculato, apropriação de patrimônio público, passíveis de prisão. Bolsonaro e a esposa Michele optaram por ficar em silêncio em depoimento à Polícia Federal e o ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou a quebra de sigilo bancário do casal. Até o momento, o ex-presidente foi condenado somente no Tribunal Superior Eleitoral. A corte o considerou culpado por abuso de poder pelos questionamentos feitos ainda no cargo sobre a confiabilidade das urnas eletrônicas, com informações falsas durante uma reunião com embaixadores, meses antes de ser derrotado por Lula. 5 dos 7 magistrados votaram pela inelegibilidade de Bolsonaro por 8 anos. Meses depois, o mesmo tribunal voltaria a declarar o ex-presidente inelegível, também por abuso de poder, desta vez por usar para fins eleitorais as celebrações do bicentenário da independência, em 7 de setembro de 2022. Após 12 anos fora da presidência, Lula passou o ano em busca de reconstruir o país, como sinalizou na posse. Políticas consagradas nos anos de PT voltaram a ser implementadas, como um Bolsa Família repaginado e a retomada do programa Mais Médicos e de um novo PAC. O reposicionamento do Brasil na política mundial também foi uma marca deste primeiro ano do terceiro mandato do petista. Ao longo do ano foram várias viagens internacionais e encontros com lideranças, como o presidente americano Joe Biden, com quem esteve 2 vezes em Washington, e o colega chinês Xi Jinping. O líder brasileiro também participou de diversos fóruns multilaterais, como a reunião do G7 no Japão e do G77 em Cuba. Após uma primeira tentativa frustrada na cúpula das 7 maiores economias do mundo em Hiroshima, uma reunião com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aconteceu em Nova York, às margens da Assembleia Geral da ONU. O Brasil também sediou encontros regionais em que presidentes sul-americanos discutiram questões como integração e preservação da Amazônia. A maior floresta tropical do planeta teve um ano marcado por tragédias particulares. Logo no início do ano, Lula esteve na reserva indígena Yanomami, onde se deparou com o povo originário sofrendo com desnutrição e doenças como malária e pneumonia. O Ministério da Saúde declarou emergência em saúde pública para enfrentar a crise na região, e um hospital de campanha foi montado em Boa Vista, capital de Roraima. A Polícia Federal abriu uma investigação por possível genocídio contra os indígenas da etnia, apontando para ações e omissões dos funcionários públicos e ex-dirigentes de saúde durante o governo de Jair Bolsonaro. Uma grande operação também colocada em prática para expulsar garimpeiros ilegais acusados de fazer parte da rede de criminosos que desencadeou a crise humanitária em terras indígenas Yanomami. Agentes do IBAMA, com apoio da FUNAI e da Força Nacional de Segurança Pública, apreenderam e destruíram material de apoio à atividade extrativista, como barcos, helicóptero, trator de esteira, geradores, entre outros itens. Milhares de garimpeiros abandonaram a região. No segundo semestre, uma forte estiagem levou vários municípios do Amazonas a declarar situação de emergência, causando prejuízos às comunidades que dependem da pesca. A seca também impactou os estados vizinhos, Rondônia e Acre. A região sofre com os efeitos do fenômeno El Niño, que reduz a formação de nuvens e a incidência das chuvas. Depois da seca, o fogo.
Mesmo com índices oficiais apontando uma forte redução nos níveis de desmatamento em comparação com os anos anteriores, a fumaça de queimadas na Amazônia chegaram a Manaus, capital do Amazonas. Ao sul do bioma, incêndios fora de controle castigaram o Pantanal brasileiro, a maior área úmida do mundo. Especialistas afirmam que a principal responsável pelo incêndio no Pantanal é a ação humana, mas uma seca excepcional contribuiu para agravar o problema. A fauna sofreu danos irreparáveis, com vários animais mortos e voluntários se esforçando para salvar o máximo de vida selvagem possível. No outro extremo do país, a região sul passou o ano sofrendo com fortes chuvas. O Rio Grande do Sul decretou calamidade pública em setembro, após dezenas de mortes registradas na passagem de um ciclone. No mês seguinte, o estado vizinho de Santa Catarina teve mais de 100 cidades atingidas por fortes chuvas. O episódio mais triste foi registrado em pleno carnaval, na cidade paulista de São Sebastião. As tempestades que atingiram o litoral norte do estado deixaram mais de 60 mortos. Foram mais de 680 milímetros de chuva em um período de 24 horas, mais que o dobro do esperado para todo o mês e o maior volume acumulado em um dia que se tem registro no país. Outro fato triste que marcou 2023 foram os ataques contra escolas pelo país. Em abril, um homem de 25 anos matou com uma machadinha 4 crianças em uma creche particular em Blumenau, Santa Catarina. No Paraná, um ex-aluno invadiu uma escola e disparou contra 2 pessoas. Uma jovem de 17 anos morreu na hora e outro de 16 no dia seguinte. E em São Paulo, pelo menos 2 casos foram registrados, com uma aluna e uma professora mortas. A violência também deixou sua marca no Rio de Janeiro, onde operações policiais no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, e no Complexo da Penha deixaram vários mortos. O assassinato de 3 médicos que participariam de um congresso na Barra da Tijuca chocou o país. O grupo estava em um quiosque na praia quando foi surpreendido por atiradores. A Polícia Civil indicou que a principal linha de investigação apontava para a hipótese de que os médicos tenham sido mortos por engano. Em outubro, a zona oeste da capital fluminense foi palco de um dia de terror. Pelo menos 35 ônibus e um trem foram queimados, a mando de criminosos. Os ataques foram em represália à morte do homem apontado como número 2 da hierarquia de uma das principais milícias da cidade, morto durante uma troca de tiros com policiais civis. Fugindo da violência que estourou no Oriente Médio com o conflito entre Israel e Hamas, dezenas de brasileiros foram repatriados pelo Itamaraty. Um primeiro grupo de cidadãos vindos de Israel desembarcou em Brasília há poucos dias após o início das hostilidades. Na sequência, foi a vez dos que moravam na Cisjordânia. E somente mais de um mês depois do começo da guerra, brasileiros e parentes que moravam na faixa de Gaza conseguiram retornar ao país. No campo das artes, 2 perdas irreparáveis. A cantora e compositora Rita Lee, considerada por muitos a rainha do rock brasileiro, morreu aos 75 anos. 2 anos antes, a artista foi diagnosticada com câncer de pulmão e chegou a anunciar uma remissão da doença. O dramaturgo e diretor Zé Celso, um dos maiores expoentes do teatro brasileiro, também morreu aos 86 anos, após um incêndio em seu apartamento. Fundador do Teatro Oficina, onde desafiou a censura da ditadura militar, o artista chegou a ser hospitalizado, mas não resistiu às queimaduras que tomaram grande parte do seu corpo. Em um momento único, o escritor e ambientalista Ailton Krenak se tornou o primeiro representante indígena a ingressar na Academia Brasileira de Letras.
A instituição destacou que a eleição do também poeta e filósofo da etnia Krenak reafirma o compromisso em promover a diversidade e a inclusão na literatura nacional. O líder indígena chamou a atenção da mídia em 1987, quando discursou na tribuna da Assembleia Constituinte a favor de leis para proteger as comunidades indígenas com o rosto pintado de preto com tinta de genipapo. Que ano, hein? E depois do intervalo, em meio ao caos e aos perigos da guerra no Oriente Médio, Palestina, de apenas 9 anos, relata notícias direto do campo de batalha. Avião ultra secreto dos Estados Unidos é lançado com sucesso em parceria com a empresa do bilionário Elon Musk. É daqui a pouquinho, depois do intervalo aqui no Brasil News. Até já.